Esse cântico que acabamos de cantar é baseado no Salmo 84. Eu encontrei teus altares, os tabernáculos do Senhor, e é uma alegria, meus irmãos, estar de volta. Estava com saudade de vocês também, muita saudade, muita saudade. Vamos abrir juntos, meus irmãos, a palavra de Deus nessa manhã, no texto de João, capítulo 1, versículos 6 a 14. E nós também aproveitamos para dar as boas-vindas àqueles que também estão nos visitando nessa manhã. Vemos várias pessoas de fora de Brasília também aqui, parentes. É uma alegria tê-los conosco. Sejam bem-vindos a esta igreja. João, Evangelho de João, capítulo 1, versículos 6 a 14. Eu vejo que a gente ainda tem talvez algumas pessoas que estão de pé, mas o pessoal ali da diaconia não tem ninguém de pé, não. Se tiver alguém de pé, a gente aperta um pouquinho aqui e ali para caber. O versículo 6 do primeiro capítulo de João até o versículo 14 diz assim, ouça com atenção a voz do Espírito Santo. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o Verbo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Abaixa a sua cabeça, vamos orar. Ó Senhor, estamos diante da Tua palavra, tão bela, tão profunda, tão importante. Pedimos que nesta hora o Senhor, apenas o Senhor, fale à nossa consciência, ao nosso coração, removendo qualquer distração de outras vozes nessa manhã que estejam competindo, outras preocupações que estejam atribulando o nosso coração. Dá-nos olhos para ver o Senhor, dá-nos ouvidos para entender a Tua lei e coração para aceitá-la, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, todo grande filme começa com uma grande abertura, não é verdade? Não importa em qual parte do mundo você esteja, quando você ouve, aí faz assim, né? Tentei o meu melhor aqui para cantar para vocês, né? Mas você sabe do que eu estou falando, as pessoas logo aprumam a pipoca, né? Compram o ingresso, porque talvez venha aí algum filme da continuação da saga do Star Wars. Eu não tenho tanto esse efeito com Star Wars, mas eu tenho com o Senhor dos Anéis. Quando começa um filme do Senhor dos Anéis e as palavras da Galadriel falando sobre um anel para todos governar, aquilo mexe comigo, o início de um grande filme. E sempre tem as letrinhas, né? Há muito tempo, numa galáxia muito distante, né? Meus irmãos, melhor do que isso é o que João faz nesse prólogo do seu evangelho. Esse primeiro capítulo de João, meus irmãos, é como se fosse justamente esse movimento de abertura de uma grande sinfonia. João deseja prender a nossa atenção e nos atrair para a história, na verdade, a história de todas as histórias. A história cujas primeiras letrinhas começam com a pergunta: quem é Jesus? Quem é Jesus? Essa é a principal pergunta de João e a busca ou a descoberta que ele deseja que nós nos empreendamos. Ele quer nos ajudar a entender Jesus na lei, nos profetas e em todas as escrituras. Vou pedir para o pessoal aumentar um pouquinho o retorno aqui. Obrigado, Davi. E nós também vermos Jesus como o sim e o amém de Deus. É aquilo que está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20.
Ao longo da história da redenção, Jesus é a confirmação de todo o propósito bendito do Senhor. E meus irmãos, cá para nós, realmente, o versículo 14 é um desses grandes versículos dignos de trilha sonora. Você viu aí o versículo 14? Vou pedir para você ler comigo esse versículo. Vamos ler a uma só voz o versículo 14. Vamos lá, 1, 2, 3 e... E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Se nós dividíssemos, seccionássemos esse versículo, cada parte desse versículo dá um sermão. Ele fala que Jesus, ele é o Verbo, é isso que nós estamos vendo desde o primeiro versículo desse Evangelho. Que ele é eternamente a palavra de Deus, a ação de Deus, e ele é um com o Pai, o próprio Verbo de Deus é o agente da criação de todas as coisas. Tudo que nós vemos e existe veio por ele, por meio dele, pelo poder dele. Mas o texto fala também que o Verbo se fez carne. O Verbo se fez carne. Isso não significa, meus irmãos, que o Verbo deixou de ser Deus, mas que o Verbo era Deus, mas também agora assumiu a humanidade. É isso que Paulo fala em Filipenses capítulo 2. Esse é o evento mais surpreendente de toda a história. Imagine isso, meu irmão, minha irmã. O Deus eterno, o Deus onipotente, o Deus onipresente, o Deus que é infinitamente santo, o Filho de Deus, assumiu natureza humana e viveu a sua humanidade como alguém que era Deus e era homem ao mesmo tempo em uma só pessoa. Mas você viu, ele fala que o Verbo se fez carne, mas o Verbo habitou entre nós. E aqui literalmente, a palavra grega, aqui a palavra skeno, é a palavra, ele armou a sua tenda. Literalmente, o Verbo armou a sua tenda. E João aqui está brincando com as ideias, porque ele sabe que essa ideia de armar a tenda era o que o povo de Israel fazia quando eles montavam o tabernáculo. E o que o tabernáculo simbolizava na vida de Israel? O que o templo simbolizava? O fato de que Deus veio presencialmente com o seu Espírito habitar no meio do seu povo. Então, meus irmãos, olha que coisa maravilhosa. Assim como Deus no passado havia manifestado a sua presença, agora Ele habita no meio do seu povo através do Verbo encarnado, Jesus Cristo. Isso cumpre a expectativa desse filme do Antigo Testamento que antecipava o cumprimento. Mas Ele fala que Ele se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Meus irmãos, isso é tão bonito. Isso é tão bonito. Num mundo cada vez mais que apela para aquilo que é feio, que admira aquilo que é odiável, o Verbo de Deus habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Eu não estou falando que Jesus era necessariamente fisicamente bonito, não. Mas é porque a obra dele, a vinda dele, a presença dele, trouxe a beleza do favor imerecido e da verdade do Altíssimo Deus. Essas coisas se manifestaram entre nós e nos encantaram. E nós vimos a sua glória, é o que o versículo diz. O Antigo Testamento, quando falava da glória de Deus, era uma glória inacessível. Muitas vezes o povo via aquela ideia da luz de Deus como um lugar que nós não podemos acessar. Mas veja o que Deus está fazendo agora. Essa glória foi condicionada a um corpo humano, um corpo que poderia ser tocado, abraçado, beijado. Glória como do unigênito do Pai, Filho único de Deus. Mas eu deixo isso para o sermão da próxima semana. Meus irmãos, tudo isso é a verdade central do universo, sem a qual a gente nem poderia estar falando sobre comemoração da Páscoa. Mas a pergunta que eu quero fazer para os irmãos essa manhã é: qual é a relevância disso para as pessoas? Meus irmãos, nós estamos num feriado, um feriadão, né? Parece carnaval fora de época para muita gente. Mas as pessoas têm as ideias e as concepções mais absurdas sobre o que a Páscoa seria. Tem orelhinha de coelho sendo vendida em tudo que é farmácia ali em Águas Claras. E tem de todos os tamanhos, tem para criança e tem para adulto. Para muitas crianças, na verdade, hoje, tudo que elas vão fazer nesse domingo vai ser uma boa caça
aos ovos de chocolate. Diga-se de passagem, para a indústria do chocolate, essa é uma época boa do ano, né? Não tem coelho desempregado, com tanta entrega de fim de semana. Mas alguns empolgados pelo significado religioso da ressurreição de Cristo, né? As igrejas nessa manhã estão lotadas, e muitas igrejas católicas estão repletas de pessoas. E as pessoas têm falado sobre a ideia de uma importância de uma ressurreição pessoal. Eu tenho visto nas mídias sociais esses dias, as pessoas falando, é muito importante que você alcance a sua ressurreição pessoal. O que as pessoas querem dizer com isso? O que é isso? Ressurreição pessoal. Talvez para alguém seja, eu estou precisando fazer um passeio espiritual na Serra da Bahia ou na Chapada dos Veadeiros para me reconectar comigo mesmo. Talvez para alguns é uma mudança de mindset, essa palavra está famosa, né? Uma mudança de mindset, eu preciso ter um sono melhor, eu preciso regrar a minha alimentação, eu tenho que parar de comer carboidrato, parar de ingerir açúcar, eu tenho que virar vegano, alguma coisa. Talvez para outros seja a hora de uma nova empreitada profissional, quem sabe uma mudança de moradia, um novo relacionamento mais estável. Então essa suposta ressurreição pessoal fica à mercê da interpretação de cada pessoa, daquilo que ela julga que vai trazer felicidade, significado e completude para a vida dela. Então não é uma Páscoa com o significado da Páscoa, é o significado que é conveniente para ela. O que ela tem que fazer para ter uma vida melhor. Mas, meus irmãos, infelizmente, a notícia que eu tenho para essas pessoas é que a Páscoa não é o que ela pode fazer para ter uma vida melhor. Páscoa não é isso. Páscoa é o que Deus fez para nos dar uma vida melhor. É a obra que só Ele poderia fazer e que eu e você jamais poderíamos fazer, porque se Páscoa é ressurreição, existe algum morto que pode se auto-ressuscitar? Existe alguém que consegue fazer por si mesmo, elevar-se àquele estado de glória na presença de Deus e dizer, Deus, eu te alcancei, eu fiz isso porque eu descobri uma maneira, isso é impossível. Porque Paulo já havia dito que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus, sendo rico em misericórdia, o verbo da vida, decidiu fazer algo. E o texto ele tem basicamente 3 pontos, que eu não vou me delongar muito, mas são 3 pontos que eu gostaria que você prestasse muita atenção. Porque o texto vai falar 3 coisas sobre o verbo da vida. Primeiro, que o verbo da vida, ele é anunciado. Segundo, que o verbo da vida é rejeitado. Mas terceiro, que o verbo da vida é a salvação. O verbo da vida é anunciado, o verbo da vida é rejeitado, e o verbo da vida é a salvação. Veja que primeiro, o verbo da vida é anunciado quando João, no versículo 6, ele para um segundo de falar sobre Jesus como o verbo da vida, mas ele agora passa a falar de um homem, viu aí no versículo 6? Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Então aqui tem 2 Joões, tá? 2 Joões. Tem o João que está escrevendo o livro, e tem o outro João, que é o priminho de Jesus, é o Batista, o João Batista. E o texto bíblico nos diz, meus irmãos, que esse homem, João Batista, é claro que aqui nesse prólogo de João, ele não vai nos dar todo o profile, o portfólio de João, mas a gente conhece, ele era o que pregava no deserto, era o que se vestia com pelos de camelo e comia mel e gafanhoto, ele era um homem diferenciado, mas era um homem, meus irmãos, que veio com uma missão da parte de Deus. O texto diz que ele foi enviado por Deus. Quando João surgiu pregando, não foi uma coisa que ele tirou da cabeça dele, uma ideia que ele teve para falar sobre o primo dele, Jesus, não, ele era um profeta, que tinha um oráculo da parte do Senhor, e ele veio para o que? O versículo 7 diz, para ser uma testemunha, para testificar a respeito da luz. Meus irmãos, João, o apóstolo, quer deixar claro, que esse João Batista, com quanto ele fosse grande e importante, e a Bíblia diz que ele era um dos maiores, mas ainda assim ele não era o maior. O próprio João foi questionado sobre isso, a gente vai ver depois nos versículos 19 a 25, que os líderes judeus vieram com seus sacerdotes de Jerusalém e os levitas e perguntaram, quem é você? E ele respondeu com toda franqueza, eu não sou o Cristo. Então eles perguntaram, você é Elias? Ele falou, não.
Eles perguntaram: você é o profeta com P maiúsculo por quem temos esperado? Ele falou: também não. Afinal, quem é você, João Batista? E ele respondeu com as palavras do profeta Isaías, quando ele disse: eu sou uma voz que clama do deserto, preparem o caminho para a vinda do Senhor. Meus irmãos, veja, João Batista ele era importante, tá? Mas ele sabia exatamente qual era o lugar dele. O versículo 8, ele não era a luz, está vendo aí? Mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina a todo o homem. Meus irmãos, João Batista veio com uma mensagem, como o versículo 7 diz no final, para que todos pudessem crer por intermédio dessa luz. E a luz ela é necessária justamente quando as pessoas estão em trevas. Você precisa de luz, não é quando o sol está brilhando e todo mundo está vendo onde está o seu carro, não. Você precisa de luz do seu celular à noite, quando você está saindo daqui, talvez os postes não estão ligados, e está aquela escuridão. Só quem precisa de luz é quem está no escuro, e o problema é que o mundo não percebe o quão escuro se encontra no seu estado. Mas meus irmãos, eu e você não somos João Batista, mas nós, como João Batista, não somos a fonte da luz de Deus, nós apenas refletimos, nós anunciamos, nós falamos que Jesus Cristo é a verdadeira luz, não é gratiluz não, meu irmão. Sabe o que é gratiluz, né? É o povo que fica, gratiluz. Que gratiluz? Para com esse negócio de gratiluz. Olha, eu vou falar um negócio, se você é crente e está com esse negócio de gratiluz, se arrependa, para com isso. Que gratiluz? Gratiluz, como se você estivesse emanando uma luz que vem de você, pegando uma luz que está no ar. Você não é vagalume não. A luz que eu e você temos para oferecer é uma luz refletida, anunciada, proclamada. Nós não proclamamos a nós mesmos, mas proclamamos aquele que iluminou as nossas vidas. Paulo fala em Filipenses capítulo 2, versículo 15, de que a igreja deveria se tornar irrepreensível e sincera, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Luzeiros no mundo. Nós nunca devemos nos apresentar como luz nós mesmos, mas sempre devemos apontar as pessoas para Cristo. E, meus irmãos, isso é um chamado sim à evangelização, é um chamado ao testemunho público, é abrirmos os nossos lábios e anunciarmos que luz é essa, e não entra naquela ideia de, veja, parece bonito, tá, meus irmãos, eu sei que muitas pessoas gostam dessa ideia, tem muita gente que fala, pregue o evangelho, se necessário, use palavras, né? Meus irmãos, não dá para pregar sem palavras. Não basta você ser uma boa pessoa no seu trabalho, ser um bom filho, ser um bom pai, uma boa mãe, uma boa pessoa que paga os seus boletos em dia na segunda-feira. Não basta ser um bom cidadão da terra, tem que ser um bom cidadão dos céus. Tem que abrir a boca, tem que falar de Cristo. As pessoas não vão saber quem é a luz se você não falar. É claro, meus irmãos, que Deus nos dá criatividade e existem diferentes maneiras pelas quais a gente pode fazer isso. A gente pode falar isso num lugar público, como o Parque da Cidade, por exemplo, distribuir literatura, distribuir Bíblia. Mas, por exemplo, eu acabei de vir do Nepal e lá a coisa é um pouco mais complicada. Lá, se um crente no Nepal tentar falar publicamente de Jesus, ele vai preso na hora. Porque não pode, o proselitismo cristão é proibido no Nepal. Aí você pensa assim, então como é que um nepalês vira crente, né? Aí o governo tem uma ideia maravilhosa, não, é o nepalês que tem que querer ser crente. Então a gente precisa de criatividade, talvez um evangelismo mais relacional, a gente vai construir relacionamentos, e aí sim aquelas pessoas vão ver na nossa vida alguns elementos, algumas coisas, e vai abrir oportunidade para que a gente possa compartilhar o evangelho com ela. Eu realmente quero incentivar você, meu irmão, minha irmã, a trabalhar no evangelismo relacional na sua vida. Use os relacionamentos que você tem hoje, as pessoas mais próximas, talvez aquela pessoa que trabalha na sua casa, o porteiro do seu condomínio, aquela pessoa, aquele lavador do carro que você encontra todo dia quando você estaciona o carro, ou ele estaciona o carro para você,
aquela menina que te atende no bandejão da UNB, ou aquele rapaz que você vê no banco toda vez que você precisa ir lá fazer uma operação. Comece com essas pessoas, colegas de sala, colegas de trabalho, não tenha medo. Use seus relacionamentos para compartilhar, porque eu e você, assim como João, somos chamados para anunciar o verbo da vida, amém? Segundo lugar, você precisa também saber que João antecipou de que o verbo da vida seria rejeitado. Segundo ponto, o verbo da vida é rejeitado. Olha o versículo 10, olha o que ele diz. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Meus irmãos, o mistério da encarnação é que o Criador do universo, Jesus, ele decide vir a esse mundo, e vindo a esse mundo, ele veio a esse mundo de verdade, ele decidiu nascer dentro de uma cultura. Se você fosse lá 2000 anos atrás, né, ali mais ou menos 2025 anos atrás, e você chegasse ali na Galileia dos gentios, na região de Cafarnaum, você logo tomaria conhecimento de que existia uma pessoa de carne e osso chamada Jesus, filho do tal José e filho da tal Maria. A casa dele tinha endereço, tinha algum tipo de CEP lá, as pessoas o conheciam naquela comunidade. Mas o problema, o que João está dizendo, é que essas próprias pessoas, esses próprios judeus iniciais, olharam para aquele Jesus, mas não reconheceram quem estava entre eles. O Criador dos céus e da terra. Quando ele fala aqui que o mundo não o conheceu, essa palavra conheceu aqui é aquele reconhecimento íntimo, que você tem uma identificação imediata. Por exemplo, quando Deus vinha falar com Adão e Eva na viração do dia, eles não tinham dúvida de quem é que estava vindo ali. É Deus, Deus veio mais uma vez, vamos lá conversar com Deus. Mas você imagina Jesus vir para aqueles mesmos que ele criou, e esses não o reconhecerem. Meus irmãos, a rejeição, e num primeiro momento essa rejeição judaica do Messias, é uma das provas mais convincentes de que a identidade messiânica, especialmente os seus sinais, era o que seria rejeitado. Seria óbvio, mas não era tão óbvio assim. Lá em João 12, 37 e 40, nós lemos que apesar de todos os sinais que Jesus havia realizado, não creram nele. E aí Jesus disse, e aconteceu conforme o profeta Isaías tinha dito. E o reverendo Luciano pregou sobre isso, quando ele pregou em Isaías capítulo 12, no culto da sexta-feira da paixão. Senhor, quem creu na nossa mensagem? A quem o Senhor revelou o seu braço forte? Mas o povo não podia crer, pois como Isaías também disse, o Senhor cegou os olhos e endureceu o seu coração, para que seus olhos não vejam, para que seu coração não entenda, e não se voltem para mim e não permitam que eu os cure. Então, meus irmãos, veja bem, a rejeição ela é de natureza espiritual e não meramente social. Isso precisa ser dito, porque algumas pessoas erroneamente leem esse texto e acham que o cristianismo é antissemita, que o cristianismo é contra judeu. Viu, pastor? Está aí, ó os judeus aí, ó. Mas, meus irmãos, o problema é que essa rejeição, ela não seria exclusivamente judaica, como se apenas os judeus fossem rejeitar Jesus. A verdade é que ele está falando que o mundo rejeitou Jesus. O mundo rejeitou Jesus. E essa rejeição revela a morte espiritual das pessoas nesse mundo que são incapazes de escolher o remédio certo para a sua doença. Meus irmãos, talvez você pense assim, pastor, será que isso não é muito radical? Porque, assim, no Brasil, se você falar que as pessoas rejeitam Jesus, seria um pouco exagerado. Porque no Brasil, né, as pessoas até gostam de Jesus, falam de Jesus. Mesmo no Nepal, onde eu estava, se você chegar lá, talvez falando sobre Jesus, o hindu budista, ele não tem uma dificuldade de aceitar a ideia de Jesus. Ele vai falar assim, opa, Jesus, legal, já ouvi falar dele. Vamos acrescentar ele junto com os outros 33 milhões de deuses que a gente tem, entendeu? Já que a gente já tem 33 milhões, não tem nenhum problema a gente acrescentar mais um. Então, o hinduísmo não tem um problema com você dizer que Jesus é um Deus para eles, né?
problema é qual? Você falar que Jesus é o Deus. O Deus verdadeiro, o único. Então, meus irmãos, na verdade, essa rejeição que as pessoas têm, essa rebelião espiritual, muitas vezes não nos parece explícita, mas se manifesta de pessoas diferentes. Eu estava lendo uma história de uma menina que estava numa turma de escola dominical e a professora estava usando figuras de Jesus para dar aula. Só que a professora foi lá e cortou o cabelo longo de Jesus de todas as figuras. A menina falou assim, ué, por que, professor? Não, Jesus jamais teria esse cabelo longo todo. Tinha uma ideia na cabeça dela. Ela construiu uma ideia do que Jesus é para ela, mas isso é um tipo de rejeição. Porque eu quero Jesus conforme a minha imagem e semelhança e conforme as minhas expectativas. É isso que as pessoas fazem. Todas as pessoas têm pressupostos de Jesus que revelam rejeição. Seja por causa da cultura, seja por causa da ideia que elas têm sobre o que a igreja é. Muitos interpretam Jesus a partir do que eles veem da igreja. Seja porque a igreja é excessivamente rigorosa, ou porque a igreja é excessivamente permissiva. E as pessoas passam a ter ideias de Jesus. Alguns devido à própria religião, né? Os testemunhas de Jeová veem Jesus como um anjo. Os muçulmanos veem Jesus como um profeta. Os budistas veem Jesus como um guru, no fim das contas. E o próprio povo de Nazaré não conseguia ver Jesus como Deus, porque ele era familiar demais. Como que ele pode ser Deus? Está ali, ó. Ele faz carpintaria com o pai dele. Ele não tem como ser Deus. Meus irmãos, o coração cria justificativas para ele evitar lidar com a afirmação categórica da Bíblia de que Jesus é Deus, único, e não há outro. Você crê nisso? Você entende isso? Estava lá com o Silvio, deu para passar uns dias na Itália com ele lá, foi muito bom, meus irmãos. Ele está com muita saudade de todo mundo e mandou um abraço para a igreja toda. E a gente conversando, eu falei, Silvio, e aí, o que você está percebendo aqui sobre os italianos? E é interessante, porque a gente vai chegando àquelas conclusões que a gente já sabe. A gente pegou o carro um dia, subimos para ver alguns irmãos que moravam mais longe, e a gente foi conversando, e essa ideia de que um país de primeiro mundo já alcançou tudo o que precisaria alcançar, e portanto não há mais necessidade de uma religião primitiva. É muito curioso isso, né? Um italiano, um suíço, por exemplo, ali poderia dizer, aqui em nosso país, em nossa cultura, ou até mesmo em nossa família, nós já superamos essas necessidades religiosas desses povos mais primitivos, sabe? Talvez, aqui no Brasil, alguém possa dizer, não, quem precisa de religião é o outro, eu não preciso. Porque, e aí fica até bonito falar, né? Porque a fé é uma coisa muito importante, cada um tem que ter a sua própria fé, e a fé vai fazer bem para o seu trabalho, vai fazer bem para a sua família, mas não importa qual fé seja, o que importa é ter uma fé. Meus irmãos, é fé na fé, é pensamento positivo. Isso é palavra de quem desconhece o Deus da glória e quem nunca teve um encontro face a face com o verbo da vida. E eu quero te fazer essa pergunta, você já teve esse encontro com o Senhor, que criou o mundo, mas é rejeitado pelo próprio mundo que Ele criou? Meus irmãos, essa é a situação das pessoas no mundo hoje. Tentar comemorar a Páscoa, tentar ter alegria e esperança, sem entender exatamente o significado dessas coisas é um problema. Meus irmãos, é por isso que João quer deixar bem claro para a gente, em terceiro e último lugar, que o verbo da vida não somente ele é anunciado e deve ser anunciado, de que ele é rejeitado nesse mundo, mas de que ele salva. O verbo da vida salva. Olha o versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O objetivo de João não é apenas descrever a situação de quem está perdido, mas é mostrar que os perdidos são encontrados. Os perdidos podem ter esperança, porque ele usa um mas. Vocês já perceberam como eu tenho gostado dessa conjunção nos últimos sermões, né? Tudo é mas.
a todos quantos o receberam. Meus irmãos, aqui a teologia de João para a gente ela é tão importante, ela conserta a nossa maneira de pensar, porque às vezes algumas pessoas pensam que a conversão, essa ideia de uma mudança de caminho, é um processo no qual você tem uma sacada espiritual, fala assim, rapaz, eu vou seguir Jesus, então agora eu vou aceitar Jesus na minha vida, né? Aí a gente conta a nossa história de conversão assim, a gente fala, eu aceitei Jesus na minha vida, como se você estivesse fazendo um favor para Jesus, ele fosse um mendigo, né? Batendo a sua porta, me aceita, me aceita, me aceita. Não, meus irmãos, é o contrário, é Deus quem faz o processo de envio, e nós apenas recebemos aquilo que gratuitamente nos é dado, o nome disso é graça. Graça é você receber algo que você não merece, e esse receber a Cristo não é apenas uma concordância intelectual com alguns fatos sobre Jesus, de ser convencido pela lógica de Jesus, como eu estava ouvindo um podcast esses dias, e o cara falando, eu estou quase virando cristão, porque eu tenho quase sido convencido sobre Jesus. Esse cara não está entendendo, que não é uma questão puramente racional. Esse acolhimento espiritual, literalmente aqui o grego, pisteos eis, creram em mim, fé é uma obra sobrenatural, operada pelo Espírito Santo de Deus, que primeiro regenera o coração do pecador, aquele coração de pedra, duro, incapaz de crer em Deus, a sua inclinação espiritual é transformada, ele que estava antes inclinado para as coisas das trevas, agora ele é inclinado para as coisas de Deus, para que então ele possa se converter do seu mau caminho. É isso que Deus faz, meus irmãos, é uma confiança, fé é uma confiança administrada pelo próprio Deus no meu coração para eu crer nele. É um dom que vem dele mesmo. E é interessante, veja como João não quer abrir margem para generalização. Ele diz, para todos aqueles que creem no seu nome. No nome. Não é em qualquer Deus, não é um Deus genérico, e nem é um Jesus segundo a minha imagem e semelhança. É o nome, a glória, os atributos dele, para ele, por ele. Essas pessoas não nascem do sangue, nem da carne, nem da vontade da carne, mas de Deus. Meus irmãos, é um nascimento. Nicodemos teve dificuldade de entender isso, né? Nicodemos chega para conversar com Jesus lá em João 3, na calada da noite, e ele está com a cabeça assim, fala assim, esse homem tem que vir da parte de Deus, porque não é possível que alguém fale da forma como fala, faça os sinais que faz, não tem como. E aí Jesus começa a falar para Nicodemos, Nicodemos, veja, para alguém entrar no reino do céu, importa que essa pessoa nasça de novo. Aí Nicodemos fica doido, mas Senhor, como pode eu, homem já velho, voltar para o ventre da minha mãe? E Jesus fala, Nicodemos, essa é a questão. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não se sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O nascimento espiritual vem de Deus e não da pessoa. Alguém poderia questionar Deus e falar, mas isso é justo? Eu não tenho como escolher Deus, é Deus que me escolhe. Isso é justo? Se eu não tenho essa opção, meus irmãos, a gente pegou a opção que a gente tinha, a gente jogou no chão, cuspiu nela e fez de qualquer livre-arbítrio que você achava que você tinha, você contaminou ele totalmente. Ah, mas em meu livre-arbítrio? Que livre-arbítrio? Você é uma vitrola quebrada, cara. Não há nenhum justo, nenhum sequer, ninguém que busque a Deus naturalmente. Os seres humanos não querem saber de Deus, eles querem saber de ser Deus. Na Páscoa todo mundo quer ser Deus. Então era necessário sim, que Deus nos escolhesse em amor, não por causa de nada que nós tivéssemos feito ou deixasse de fazer, mas porque Ele ama. A gente teve um batismo aqui agora pela manhã, o Helder e a Carol trouxeram o Tiaguinho. Eu pergunto a vocês, o que o Tiaguinho fez para merecer nascer nessa família que ele está nascendo, nessa igreja que ele está? Nada! Mas Deus o amou. Eu te garanto, meu amigo,
que se Deus nos predestinou em amor, e você hoje crê em Jesus, é melhor você agradecer do que ficar discutindo predestinação com Deus. É melhor você agradecer e falar: Senhor, muito obrigado pelo teu grande amor por mim. Meus irmãos, ele fala que a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Poder para sermos da família do Senhor. Que honra, meus irmãos. A salvação é uma graça bendita de Deus, e ela é ofertada a nós, sem você entrar nesse mérito aqui da soberania de Deus, porque isso aqui só pertence ao Senhor, você não tem interferência nenhuma. Vamos ficar com isso aqui, ó. Qual é a sua responsabilidade diante da oferta da graça do Senhor? Se você está ouvindo essas palavras hoje, se Deus trouxe você aqui hoje, a pergunta que eu te faço é: o que você vai fazer com o que você está ouvindo? É uma questão de vida ou morte. A fé é uma graça bendita, uma oferta de um presente que nos é dado. Quantos no mundo nesse momento, meus irmãos? No último sábado que eu estava lá no Nepal, a gente conseguiu pegar ali o grupo dos missionários e pegamos um voo e fizemos um voo que sobrevoou o Everest. Eu vi o Everest, meus irmãos. E eu não sabia de uma informação que das 14 montanhas que tem naquela cadeia do Himalaia, 8 das maiores montanhas do mundo estão ali. Na verdade, a gente pensa só no Everest, mas do lado do Everest tem 2 que são tão grandes quanto o Everest, só um pouquinho menor. E a gente filmou, e aquele negócio é assustador, dá um medo, meus irmãos. Mas lá embaixo a gente conseguia ver vilas nepalesas pequenininhas na base do monte. Várias, espalhadas em vários lugares. E a gente ficava olhando aquele pessoal lá embaixo e conversando no avião. Todo mundo aqui impressionado com o Everest, mas nós, os missionários, ali pensando: e o Everest da vida dessas pessoas aqui? A montanha inescalável que esses nepaleses possuem. Porque eles moram aqui num mundo perdido sem Deus. Quem irá até eles? Quem vai levar o Evangelho até esses perdidos? Que talvez pensem que por meio do budismo, do hinduísmo deles, eles vão poder alcançar Deus, eles vão poder subir o Everest. Eu não sei se você já ouviu falar do famoso relato dos escravos morávios. Um testemunho histórico sobre 2 jovens alemães, Johann Leonhard Dober e David Nischmann. Eram crentes morávios da região de Hernut, na Alemanha, e eles, em 1732, foram chamados para ministrar aos escravos africanos das ilhas de São Tomás e Santa Cruz, nas Índias Ocidentais, que eram colônia dinamarquesa. E conta-se quando esses jovens obreiros tomaram conhecimento da necessidade espiritual dos escravos das Índias Ocidentais, foi dito a esses rapazes: veja, olha, sim, eles estão perdidos, mas é impossível alcançar essa população escrava, porque socialmente eles estão muito separados das classes dominantes, não tem como. Então, esses jovens, Dober e Nischmann, fizeram o impensável, meus irmãos. Eles venderam-se a um proprietário de escravos e embarcaram em um navio com destino às Índias Ocidentais como escravos. Eles disseram: nós iremos e seremos escravos nas plantações e trabalharemos e nos esforçaremos, se necessário, sob o chicote, para estar ao lado daqueles escravos e assim termos a oportunidade de falar ao coração deles e evangelizá-los e discipulá-los. E eles deixaram suas casas, embarcaram naquele navio. Conta-se, inclusive, que quando o navio estava se afastando das docas do porto, eles clamaram, eles gritaram para os seus entes queridos que estavam em terra, que o cordeiro que foi morto receba a recompensa do seu sofrimento. E eles foram e
E fizeram exatamente isso, e trabalharam. E aqueles escravos africanos não conseguiam acreditar como aqueles homens brancos estavam trabalhando como escravos com eles. E aquilo tocou profundamente o coração daqueles escravos. E assim eles abriram o coração. A pergunta era: como? Por que vocês fariam uma coisa dessa? E eles testemunharam e pregaram, e muitos escravos africanos se converteram. Há quem diga que muitas das denominações evangélicas que existem espalhadas hoje em vários países do continente africano, de alguma maneira ou de outra, encontram alguma raiz comum na história desses dois escravos morávios, em 1732. Meu irmão, minha irmã, você consegue mensurar o que Cristo fez por você? Você está impressionado com esses homens? Deixa eu falar quem desceu o Everest por mim e por você. Quem era o Rei da Glória, incontaminado e santo, e desceu à terra para se aproximar de nós, escravos do pecado. Pessoalmente, Ele veio ao mundo que Ele criou, nesse próprio universo de escravidão do pecado aqui. E Ele veio para estar ao nosso lado, para nos amar, para que pudéssemos sentir as pulsações do seu peito, para sermos envolvidos nos seus braços de amor, para ouvirmos da boca dele: Deus é cheio de graça e de verdade, e Deus ama escravos pecadores. Jesus proclamou luz e trouxe vida ao vazio escuro do caos pré-criação, né? Quando não havia nada, houve luz. Ele declarou isso, a luz da própria glória dele. E agora Ele traz luz e vida ao mundo sombrio do pecado e da morte. E qualquer pessoa que está aqui nessa manhã, qualquer pessoa, pode gratuitamente receber aquilo que de graça é oferecido. Brasileiro não é de negar coisa que é dada de graça, não, né? Mas será que a gente entende a graça da salvação? Você que está aqui hoje nos visitando, eu não conheço você, só Deus conhece você. Como é que está o seu coração hoje? Você que é membro da igreja, e que talvez já tenha ouvido essa história antes, eu te pergunto: você entende qual é o verdadeiro filme? Naquela manhã de domingo, meus irmãos, quando, depois daquele sábado complicadíssimo, aquelas mulheres foram para cuidar do corpo de Jesus logo cedo, e quando elas chegaram lá, a pedra estava rolada. Eu fico imaginando essa cena na minha cabeça. Que momento glorioso! Quando a historinha há muito tempo atrás, numa galáxia distante, isso foi rompido, foi quebrado. Elas entram lá e tem dois homens de branco sentados e perguntam para elas: por que vocês estão procurando aquele que está vivo? Por que vocês estão procurando aquele que está vivo? Uma das saudações cristãs, eu quero terminar o meu sermão dizendo para você, meu irmão, minha irmã, uma das saudações cristãs que eu mais amo na história de toda a cristandade, é quando os crentes ao longo da história têm saudado uns aos outros com a esperança da ressurreição, dizendo: Christ is risen, He's risen indeed. Um diz: Cristo está vivo, Ele ressuscitou. E o outro responde: Ele ressuscitou verdadeiramente. Porque é por causa da ressurreição que eu e vocês estamos aqui todos os domingos adorando o Deus do universo. É por causa da ressurreição que a gente tem comunhão uns com os outros. É por causa da ressurreição que a gente tem o perdão dos nossos pecados. E é por causa da ressurreição que eu e vocês podemos sair daqui e ir para qualquer parte do mundo que Deus nos colocar. Seja na Itália, no Nepal, não importa. Do outro lado do mundo, ou outro lado da rua. Como o reverendo Elias Medeiros diz. Para anunciar
a luz que veio ao mundo. Que essa luz ilumine o seu coração nessa manhã e te traga alegria e esperança. Amém? Abaixe o seu rosto e vamos falar com Deus. Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, pela doce e maravilhosa ressurreição, que reverte a condição da rejeição espiritual do nosso coração. Tanto os judeus quanto os gentios estavam mortos e sem Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, enviou o próprio Verbo da vida para se fazer presente entre nós. E obrigado, Senhor, porque o Senhor é cheio de graça e cheio de verdade. Louvado seja o Senhor, porque a salvação é difícil de colocar em palavras, Senhor. Ela é boa demais para ser verdade, mas ela é verdade e ela é boa. Obrigado, porque Jesus, a pergunta do prólogo de João, quem é Jesus, é respondida claramente diante de nós. Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Nós vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Cristo ressuscitou, Ele ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. Amém. Vamos nos levantar.